Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova, favorecendo-nos com mais um ensejo, mais uma oportunidade para aprendermos em conjunto, estreitarmos os laços de fraternidade, buscarmos o entendimento do texto, especificamente de Gênesis, com o conteúdo que a doutrina espírita nos oferece, a espiritualidade amiga disponibiliza para nós, possamos buscar o melhor aproveitamento, possamos buscar o melhor, possamos buscar o melhor ao nosso alcance e entesourarmos recursos que facilitem a nossa caminhada no plano físico, facilitem o nosso trabalho de autoconhecimento, transformação moral consequente, para que nós possamos oferecer novos frutos em forma de exemplos edificantes, sentimentos nobres, que serão oferecidos como sementes para quem conosco convive e que nos observa. Possamos ser amparados por Ti, pela espiritualidade amiga, pelos mentores do nosso grupo Camilo Chaves, e nós aqui nos sintamos no ambiente da casa, e assim os nossos trabalhos tenham aquele respaldo do alto, dos amigos espirituais, e que eles possam também, pelo teor de bons pensamentos e sentimentos elevados que nós conseguirmos irradiar, favorecer a aprendizagem, o tratamento, o auxílio e acolhimento aos sofredores desencarnados que estagiam no nosso grupamento. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo de Gênesis. Eu vou projetar aqui o texto de hoje e vou, em seguida, fazer a leitura do texto. Hoje, a partir do versículo 29. Todos estão vendo? Muito bem. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore e dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente. Toda a erva da terra será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2. Assim, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Muito bem. Então, esse é o texto. Você compartilhou, mas não está aparecendo aqui, não. Bom, está compartilhado. A Maria Flor me deu sinal de positivo. Eu acho que ela não entendeu o que você perguntou, não. Está compartilhado. Eu não vejo, não. Eu também Não não está aparecendo, vejo. não.
Vou colocar aí, vamos ver. Agora veio. Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já iniciamos. No versículo 28, nós vimos toda aquela trajetória de trabalho, de preenchimento da terra, tanto quanto ao plano dos acontecimentos, dos fatos, plano biológico, e também, obviamente, paralelamente, que é o que mais importa para nós, que é o preenchimento da terra interior pelos recursos que o princípio inteligente vai amealhando ao longo dessa trajetória evolutiva que a Terra ofereceu, desde o mineral, desde o átomo, passando pelo vegetal, pelos unicelulares, pelo vegetal, animal, nominal, elaboração do homem, preenchimento da terra interior, e o homem, então, que é o homem, o pensamento contínuo aberto, a razão desperta, então ele vai exercer o domínio tanto do plano exterior, cujo objetivo é transformar o jardim no Éden, e do plano interior, o domínio desses instintos, o controle dessas ferramentas da evolução, desses substratos, para que eles não se tornem imperfeições. E com as imperfeições, nós então começamos a entrar no plano da expiação, saindo daquela evolução, digamos, em linha reta ou linha direta, e vamos passando para o sistema de evolução por linha quebrada, que é quando nós desobedecemos os ditames da consciência e vamos elaborando as paixões, certo? Só ao longo do tempo aí nós vamos conversar bastante sobre isso. E o versículo 29, que é consequência do 28, lembramos que o 28, né? E Deus abençoou e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai, tal. Já falamos disso. E o 29, que é a obra pronta. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então, aqui, todo o sistema que foi elaborado, tanto exterior quanto interior, vai ser para mantimento. Lembrando que nós aqui estamos trabalhando com aquele propósito de nós começarmos a nos alimentar do alimento definitivo, que é o amor. O amor é o alimento das almas. Certo? Então, nós estamos estudando Espiritismo, estudando Evangelho, que é exatamente para nós concretizarmos a irradiação plena do amor ao longo do tempo, cujos lampejos iniciais nós já começamos. Então, nosso trabalho é um trabalho de completar a obra do desenvolvimento do amor. E disse Deus, aqui nós já temos conversado muito sobre esse ponto. Deus fala por meio dos filhos. Deus fala por meio do nosso intermédio. Esse é aquele mantra que nós repetimos muito aqui. Deus não exerce ação direta na matéria. Questão 536b, do Livro dos Espíritos.
Nós é que exercemos ação direta na matéria, seja a matéria espiritual, porque o mundo espiritual também é um mundo de uma substância composta pelos mesmos elementos químicos que temos na Terra, outra faixa de vibração, certo? E também os elementos da Terra. E então nós operamos em dois planos, no plano espiritual e no plano material, com a criação em dois planos, plano espiritual, plano material. Evidentemente que quando nós aqui tratamos digamos, da fala direta de Deus, estamos falando dos filhos com F maiúsculo, que são os Messias, os co-criadores em plano maior. São os legítimos porta-vozes do pensamento divino. Jesus é o maior que nós conhecemos até este momento da nossa evolução. E eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, todo esse sistema aí que nós elaboramos, que falamos, né, viemos falando aqui anteriormente da multiplicação, não é isso? Da reprodução, da multiplicação. E essa erva que dá semente, no nosso plano, o plano individual, é o fruto da nossa elaboração, que nós disponibilizamos para o próximo, que nos rodeia, que nos observa. Nós recolhemos a semente, nós vamos trabalhar isso um pouco mais. Nós recolhemos a semente que define que é dada ou é transferida pelo pão que desceu do céu, que é Jesus, o pão que desceu do céu, porta-voz da mensagem divina, corpo doutrinário, o fruto da elaboração de Jesus ao longo da evolução, que nos é transferido como a semente, como uma semente, porque nós vamos abrir a terra do coração para a aceitação daquela semente que Jesus traz, e na terra do nosso coração, essa semente, então, vai ser agasalhada para dar continuidade reprodutiva, na base da multiplicação, à proposta divina, que nos é transferida. Então, Jesus exerce o papel do revelador que é enviado para que, por meio do contato social, possamos nós avançar no programa evolutivo, saindo da evolução pelos impactos das circunstâncias, dos acontecimentos, e adentrando no terreno da evolução consciente. Certo? Então, a proposta espírita cristã, que representa o cristianismo redivivo, vem nos lembrar de tudo quanto Jesus nos disse e acrescentar o que ele não pôde dizer naquele tempo, que é uma proposta para a evolução consciente, em que nós tomamos as rédeas do nosso desenvolvimento, pelo domínio sobre todo esse componente que foi elaborado ao longo do tempo, que emerge pelos desejos instintivos e naturais, que devem ser contidos, controlados pela vontade como impacto determinante. A vontade, então, que já está
devidamente instruída pela lei que nós adotamos no plano da consciência. Assim, desse modo, o "e disse Deus" também representa a voz da consciência, da nossa intimidade, tá? Que é o aspecto mais importante para nós aqui. Onde está escrita a lei de Deus? Questão, se não me engano, 628. Na consciência. À medida em que nossa razão vai se abrindo, nós vamos nos sensibilizando para a mensagem vai sendo, então, vai encontrando raízes na nossa intimidade, então Deus vai falar de dentro para fora com cada um de nós. A voz da consciência. Certo? Que é o processo da evolução, processo natural, normal da evolução. Deus fala por dentro de nós. Então, nós não dependemos, de fato, nós não dependemos. Os reveladores se apresentam como instrumento da misericórdia, mas, em tese, o nosso progresso não depende da presença dos reveladores, certo? Eles são, vamos dizer assim, aceleradores de partículas, aceleradores de um processo de transubstanciação na intimidade. Mas, se nós não quisermos adotar, nós vamos continuar ramerrando o impacto de fora para dentro. Mata, morre, agride, agredido, até que a dor faça o papel de quebrar o terreno árido. Então, quando nós falamos desse pão que desceu do céu e que representa a semente, então nós temos aqui um processo, a partir do momento em que a semente adentra na nossa intimidade, nós temos um processo, um ciclo de 7 passos. Nós estamos estudando aqui os ciclos setenários da evolução, a partir da informação de Moisés no início do capítulo 1, que nos trata aqui, e o que estamos estudando, de fato, os 7 dias da criação, e hoje nós provavelmente vamos aqui abordar o 6º dia, no versículo 31. Os 7 dias da criação que nos falam dos ciclos setenários de evolução, que são ciclos dentro de ciclos menores dentro de ciclos maiores. Então, a partir do momento em que a nossa terra do coração ela recebe a semente, então nós temos 7 passos para o desenvolvimento interior da nossa própria capacidade de produção, para dar continuidade ao processo, crescer e multiplicar-nos. Todos nós aqui, nós estamos como que vendo o processo de cima, analisando como ele foi nesse estudo de Gênesis. Porque nós já somos árvores formadas, já temos a capacidade produtiva plenamente em funcionamento, mas ela ainda produz frutos teratológicos, frutos complexos. Nós estamos aqui enxertando a videira divina ou a oliveira divina para a produção adequada segundo o parâmetro que Jesus propõe para nós. De acordo? Então, já passamos por essa trajetória. Nós estamos à frente no processo, observando como foi. Então, quando Jesus, que é o semeador que saiu a semear, parábola do semeador, é o semeador que saiu a semear, e ele representando aí o pão que desceu do céu, como sendo o produto já elaborado,
certo? Porque o pão, quando se fala em pão, o pão é o resultado do fruto de uma erva verde. Plantou-se a semente, no solo, abriu-se o terreno com o arado, plantou-se a semente, irrigou-se, fertilizou, foi crescendo, germinou, raiz cresceu, produziu fruto, o fruto foi colhido, foi macerado, foi moído, foi para o forno, representando aí o calor, a dor das experiências, a ardência das paixões, foi para o forno e o pão foi produzido. Então, Jesus transfere o pão para nós, mas nós não... Evidentemente que a árvore não é enxertada pronta. Esse pão entra como semente. Então, o primeiro dia é o da recepção da semente. Recepção. O movimento de recepção é o movimento do sentimento, da afeição. A afeição à palavra. A afeição à proposta. Então, Jesus define assim em João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes. Então, o elemento que é chamado, que é tocado pela mensagem, é a mulher, é a Eva, que é o sentimento. Certo? O sentimento é que vai acolher. A mulher é que agasalha o embrião e gesta no útero, certo? É o sentimento. Pela afeição, é o sentimento. Primeiro dia, recepção da semente. Por quê? Se Jesus se apresenta para nós, e nós somos lá como os fariseus, olhamos assim, mas quem que é esse elemento aí? Isso aí diz que é o Messias, mas ele é o filho de um carpinteiro, filho desclassificado. Isso não é o Messias, não. Então houve o corte. Não houve afeição. Então, aquele terreno está pedregoso, em que as pedras são as cristalizações ou os enquistamentos do sentimento, como define Emmanuel, que surgem na intimidade do nosso coração pela carência da humildade, orgulho, egoísmo, vaidade e cobiça. Nós podemos dizer que esse era o quadrado que estava bem ativo na intimidade dos fariseus que recusaram a proposta de Jesus. De acordo, pessoal? Alguém quer trazer algum comentário até este ponto? Para eu dar sequência aqui nos 7 passos. Pode falar, Luiz. Estou vendo que o Luiz quer falar. Não, é só uma pergunta, na verdade. Quando ele usa o verbo eis que vos tenho dado, dá uma impressão, não é impressão não, né? Daquela que a gente sabe, né? Que Deus... Deu uma picada aí, ninguém está te ouvindo, não. Não está me ouvindo? Você tem que falar mais perto. Repete aí. Melhorou? Melhorou, você tem que falar mais perto. Isso aí. A impressão, a sensação que me dá é que, ao usar esse verbo... De novo o som. É conexão, né? Eu não sei. Tinha usado ele, não tinha dado problema, não. É conexão. Está acontecendo de vez em quando. De vez em quando o som... Já falhou da Regina, falhou do Didi. Agora é o seu que está falhando. Vê se dá aí, continua aí. Eu estou achando que é o seu, viu, Júlio? Que eu tô ouvindo. O Didi está falando e ninguém está ouvindo. Ó. Mas, Júlio, é o seu, porque eu estou escutando bem o Luiz. Hein? Eu estou ouvindo também bem o Luiz. Luiz. Estou escutando bem. Então é conexão particular aqui. Mas eu estou no cabo, né? Escutando bem. Consegue falar de novo, hein, Luiz? Tá, não, é só...
o que me chama a atenção do eis que vos tenho dado, nos reforça o conhecimento de que Deus está sempre produzindo, né? Sempre criando, né? E quando ele traz aqui para a gente, eis que vos tenho dado, está nos lembrando de que essa oferta é contínua, né? Ou seja, e contínua e, tipo assim, eterna, né? Eis que vos Sim. tenho dado e continuarei dando, né? É, É só esse aspecto desse sim, verbo aí. a produção é contínua. A produção é ininterrupta. A produção individual de cada um de nós é ininterrupta. Alguém consegue aí parar de pensar ou de sentir? Então, a produção é ininterrupta. Mas nós estamos hoje aprendendo a analisar a qualidade intrínseca da produção que temos lançado no mundo. Então, o nosso trabalho é esse, autotransformação, qualificação da produção, segundo uma nova diretriz, porque a gente vinha produzindo aí no automático, certo? A gente entrava em contato com um determinado filósofo, com um determinado pensador, nos enamorávamos de suas ideias e íamos reproduzindo. E assim nós íamos, aprendendo os fragmentos da verdade lançados aqui e ali nas civilizações, desde a antiguidade. E a partir de Abraão, por exemplo, nós começamos a nos alimentar de um alimento mais qualificado, diretamente vindo de Jesus para a humanidade. Então, Abraão representa o primeiro que aqui na Terra conseguiu dar, conseguiu acolher e dar encaminhamento à proposta divina que Jesus dinamiza para a humanidade, como governador do orbe, como modelo e guia, como Messias. Jesus que tem sido compreendido, de um modo geral, apenas como um líder de religião, mas para nós espíritas sabemos que ele é muito mais do que um líder de religião, ou chefe de uma religião, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele é um elemento que transfere para nós uma semente de autoexpressão que nós vamos, então, passar a elaborar, dar campo. Então, o primeiro dia da recepção da semente. O semeador saiu a semear, então a semente cai no solo do coração. O segundo dia, a apropriação da semente. Então, a semente foi acolhida no nosso terreno interior, precisa ser acolhida, certo? Acolhida pela terra, envolvida pela terra, para apropriação e renovação individual. O terceiro dia, da germinação nos planos profundos. Germinação. Então, ela vai começar a germinar nesse solo que já tem toda uma mata já pronta dos milênios. O quarto dia do crescimento. O terceiro dia da germinação e enraizamento, está subentendido. O quarto dia, crescimento, a concretização se vai se estabelecendo a partir do crescimento. Então, ela começa a sair, a partir da germinação, do crescimento, ela começa, então, a sair da terra do coração, começa a ser visível. Pensamentos, palavras, atitudes e ação. Nos primeiros lampejos, certo? Desse movimento renovador. Quinto dia já é o do florescimento. Então, a árvore cresce, começa a florir. Quinto dia. Sexto dia,
frutificação, cotejo da obra. Sexto dia. A obra está pronta. Qual a qualidade? Qual a sua natureza? Sexto dia. O sétimo dia é o do descanso, sob a sombra da árvore, comendo os frutos da elaboração já automatizada, sexto dia. O sétimo dia, tá? Agora, em termos de criação do legítimo mundo divino, aquele mundo no qual, aquele mundo que vai refletir a luz divina. Haja luz e houve luz. Estamos falando de uma luz de primeira grandeza, da luz divina, não das luzes menores, das quais vamos nos enamorando no processo, certo? Estamos falando de uma produção altamente qualificada, segundo o mandamento divino, a luz divina. O mandamento divino, que é a luz divina decodificada na letra. Certo? Então, o sétimo dia aqui que nós estamos buscando entender, a sutileza desse sétimo dia, é o sétimo dia da concretização da legítima luz divina. Certo? Porque, em termos didáticos, não existe porque o descanso, o que é o descanso? Deus descansou de sua obra. Então, o descanso é um descanso de conotação superior. Não é um descanso daquele que operou seguindo os seus instintos e desejos, então ele produziu um automatismo, uma rotina de hábitos, então ele descansa naquela esteira de reflexo. Não. Ele vai repetindo. Não, estamos falando aqui do descanso divino, da elaboração da obra libertadora dos ciclos de reencarnação e de sofrimento. Um plano de expiação e prova. Por isso é que nós não temos... Por isso é que o número da besta é o 666. Certo? Que é aquele elemento que vem produzindo, segundo o seu interesse pessoal. Ele elaborou, acatou sementes, a semente germinou, cresceu, produziu um fruto, mas esse fruto é o fruto da complicação. Então, não tem... Ele tem não sei se vocês estão entendendo. Ele opera na rotina do hábito do condicionamento natural, mas esse condicionamento natural no qual ele segue a correnteza do rio não é descanso. Por quê? Porque ele vai acolher de sabor, vai acolher dificuldade, sofrimento, reencarnações, retorno com dificuldade. Vocês estão entendendo a diferença da sutileza que nós estamos tratando aqui? Porque não existe muita dificuldade em entender o significado do 6 e do 7. Não tem? Estão tentando aqui dar uma conotação didática para que a gente aprenda a entender por quê desse descanso. O descanso é de conotação superior. O descanso das virtudes que produziram porque a flor aqui, nesse processo que eu vou me referir aqui, a flor é a virtude em desabrochar. E o fruto é a obra pronta, o descanso. Então, depois que a obra, certo? Percorremos aqueles 7 passos das bem-aventuranças. Não são 7 passos? 7 bem-aventuranças principais? Desde o pobre de espírito até o pacificador, são 7 passos. Certo? Aí, a próxima bem-aventurança, na sequência das bem-aventuranças, que vão do versículo 3 do capítulo 5 ao versículo
12 do capítulo 5, a última importante na escala é a do versículo 9, pacificador. Por quê? A do versículo 10 e do versículo 11 já são as consequências do processo de iluminação. Consequências. Ficou claro? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem tudo contra vós. Consequência. Aí vem os fariseus perseguindo. Entenderam? Vem as perseguições no campo egoístico da humanidade, acossando os que vão se desenvolvendo. Chico Xavier não foi perseguido? Foi ou não foi? E os piores perseguidores do Chico foram os próprios espíritas, não foram os de fora. Foram os que mais propuseram dificuldade na caminhada do Chico, passando por, desde as propostas complexas no plano pessoal, as irreverências dos pedidos para atender essa ou aquela demanda, até pela adulteração de obras. Os espíritas. Certo, meus amigos? Ficou claro aí, pessoal? Deu uma ideia? O sexto para o sexto, o significado do 6 para o significado do 7. Então, quando se diz que o número da besta é 666, é porque aí estamos vendo uma dízima, uma manutenção num plano de complicação. Pode representar, por exemplo, que o elemento passou por 3 mundos, Sírios, Capela e agora a Terra. Certo? 6. Fala aí, Luiz, vamos ver se a gente consegue te ouvir, se eu consigo te ouvir. Ô, Júlio. Fala, filho. Lembrar que esse descanso não é o descanso ocioso, porque ele representa, igual você falou aí, completando o 7º, mas ele já é o 1 da nova laçada. Isso. É mesmo? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Estamos te Isso, ouvindo. que abre uma nova laçada. Esse descanso completou a obra, descansou nas virtudes divinas, completou o trabalho. Outra laçada de aperfeiçoamento. Então, por exemplo, completando as virtudes, nos tornamos espíritos puros. Então, inicia-se um novo ciclo de evolução no território do espírito puro, cuja culminância é o Messias. Certo? Para dar uma ideia para nós aí. De acordo? Entendido? Muito bem. Porque esse plano do 6 e do 7 aí realmente não é fácil de entender, não, e nem de explicar, né? Mas quando a gente começa a entender que esse descanso é o descanso... Porque aquele, por exemplo, que desenvolve uma viciação qualquer, ele vai na rotina do vício, não é isso que acontece? Mas ele sofre as consequências do vício. Não é um descanso, é um tormento. Existe a rotina, ele segue aquela rotina automaticamente, mas não é descanso, é um tormento. Isso é importante a gente entender para poder diferenciar aí o 6 e o 7. Muito bem. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, Jesus, os reveladores, os mais avançados que nós, por meio do contato social, nos auxiliam na marcha, que está sobre a face de toda a Terra, estão aí no plano da reencarnação, estão também no mundo espiritual, nos auxiliando no intervalo das existências,
toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, que aí somos nós. A árvore já pronta, o processo produtivo já desenvolvido. E nós temos aí nessa gradatividade, nós temos aí nessa gradação das árvores, a figueira, a videira e a oliveira, em que a figueira representa o plano apenas das folhas, não tem fruto, é o elemento que não consegue dar frutos do amor em todos os momentos, dá só na época certa, na época de acordo com o interesse, certo? Que é o símbolo aí para nós. A videira, em que nós já temos aí o esforço, o sacrifício para produzir o vinho, mas ainda fazemos com aquela cota de desconforto, reclamando, ou resmungando, ou é aquele elemento, por exemplo, está ali operando no trabalho, mas você olha para ele assim, não dá um sorriso, está com a cara fechada, ele está lá no trabalho, mas ele está com uma dificuldade ali em produzir a luz, que é a alegria, que é a felicidade, que é a paz, que é a harmonia. Está debaixo das provas, das dificuldades, certo? Ainda não conseguiu fazer aquela separação, não conseguiu ainda equacionar bem as suas dificuldades. E a oliveira é o elemento que já produz, mesmo estando sob a dificuldade da lei, a dificuldade da complicação existencial, ele já produz a luz, que são as virtudes. De acordo? Comentários? Ninguém quer fazer comentário, não? O Luiz também quer comentar ali. Não, nem é comentar, é só voltar um pouquinho que você falou, só para reforçar, quando você disse que você citou os 7 passos e falou de germinação e enraizamento, né? Aí, como você falou da parábola do semeador, aí esse é um fator, esse terceiro aqui é um fator crucial, né, do que virá para frente, né? Principalmente esse enraizamento, ele vai ser fundamental para o crescimento, florescimento e frutificação, né? Sim. Você citou a palavra semeador, aí lá nela vem assim falando, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né? E se perde, né? Não vai dar uma boa explicação, né? Que aí é o momento os testemunhos. Sim. Os testemunhos que vão sendo exigidos, naturalmente. Então, 29, né? Só repassando aqui. Disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, se usar para mantimento. Então, o nosso caso aqui, até esse momento, nossa alimentação era jogar erva para dentro. Não era assim? Vamos jogar erva para dentro, para alimentar. Agora não, agora nós estamos começando a compreender que o que alimenta é o que sai. E o legítimo alimento, o amor, as virtudes. De acordo? 1:30, então, versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será
para mantimento. E assim foi. Então, aqui é a constatação. Nós não vamos detalhar esse versículo 30, não, porque vocês vão notar que é uma repetição. Aqui nós estamos tratando não só do alimento físico, mas do substrato da evolução, que já temos falado, e que vai ser agora redimensionado. Então, nós trazemos uma elaboração aí interior, num amplo ciclo centenário de evolução, que vai do átomo até ao homem, ou o humanoide, digamos assim, o hominídeo irracional, que é a consolidação dos instintos, que representa todo um plano centenário, uma consolidação, que apresenta um descanso, certo? Mas um descanso ainda de cunho natural, automático, que são os instintos, embriões dos sentimentos. Aí sim, quando os sentimentos estiverem elaborados pelo homem, aí não mais um hominídeo, mais um homem formado, pensamento contínuo, amor em desenvolvimento, haverá então o descanso definitivo, o descanso legítimo. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Então, a erva verde, no plano filosófico, definem as sementes que nos são oferecidas, em termos de ideias. Palavras, ideias que ouvimos, acolhemos e acatamos na intimidade, vamos dando sequência germinativa e reprodução e multiplicação. De acordo? Versículo 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Então aí chegamos no dia sexto, que já abordamos anteriormente. É o dia em que o homem foi feito, não foi? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Então, o Deus interior, a voz da consciência, que faz o cotejo de tudo que foi elaborado em função da obediência ao mandamento, à diretriz divina. Nesse sentido, que nós estamos falando aqui da formação do mundo mental iluminado. 7 dias da formação do mundo mental iluminado. A partir daquele mandamento inicial, haja luz, e houve luz. Certo? Elaboração da luz legítima. O que define na nossa intimidade que a produção está de acordo com o que Deus, por meio de Jesus, por exemplo, ordenou, é muito bom, é a paz, a harmonia, a felicidade, o bem-estar, a serenidade que nós irradiamos de dentro para fora, em quaisquer circunstâncias da caminhada. Em quaisquer circunstâncias da caminhada. Em momento de sol muito quente, de frio intenso, de dor,
de dissabores, certo? Ficou claro? Mesmo em meio à crucificação, na subida para o Gólgota particular. Então, nós até na semana passada, houve uma questão aí de entendimento sobre esse homem, formação desse homem. Nós vimos lá no versículo, por exemplo, 26 do capítulo 1, nós temos aí algumas gradações, certo? O homem do 1:26, se lembra lá? Façamos o homem, 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre. Então, esse homem aqui não é o homem recém-formado, ou melhor dizendo, não é aquele homem que já tinha desenvolvido o pensamento contínuo. O homem que desenvolveu o pensamento contínuo, que recebeu o fôlego da vida, o fôlego inicial, pensamento contínuo, fluxo e refluxo, a respiração mental inicial, certo? Já esse homem aqui do 26 é o homem, a imagem e semelhança de Deus e dos co-criadores. Então, é uma gradação acima. Capaz de dominar sobre. Então, ou seja, vamos dizer que tem um grande ciclo. A partir do momento em que se abre o pensamento contínuo, até que a razão se desenvolva, temos um ciclo. É o ciclo para a formação do homem à imagem e semelhança dos co-criadores. Deu uma ideia? Então, quando a razão está aberta, nós temos plenas condições de discernir entre o bem e o mal e escolher. Então, o homem criado à imagem e semelhança dos co-criadores está pronto para, a partir daí, então, operar a semelhança de Deus. E vai decorrer do acatamento, a obediência às leis. Plano elaborador da luz, da iluminação interior. Pergunta se ficou claro. Então, olha aqui no versículo 7 do capítulo 2, que vamos estudar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, os lances iniciais. Homem biológico, pronto. O princípio inteligente transformado em homem, pronto, para se fazer conforme a imagem e semelhança. Uma proposta aí de interpretação, tá? Que nós trazemos, sem dar um cunho de verdade absoluta, de interpretação definitiva. Lembrando o que Pedro nos diz: nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação. De acordo? Então, esse homem em condições, vejam bem, esse homem pronto, formado à imagem e semelhança de Deus, o trabalho de duas mãos, certo? De Deus, os co-criadores. Esse homem esse homem formado, pronto, é que veio em enxertia, que é o homem para lavar a terra do versículo 5, do capítulo 2. Certo?
toda a planta do campo, nós vamos estudar isso ainda, tá? Toda a planta do campo que ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, aquele homem que recebia o fôlego da vida, certo? Aqui na terra, que foi se aprontando, quando ele teve condições de dar um salto, chegaram os exilados para trazer os avanços nas técnicas, que é o homem para lavrar a terra, certo? Cuidar do jardim e lavrar a terra. De acordo? Nós ainda vamos tratar disso mais à frente. Aqui é só uma ideia. Nós estamos trazendo. Pode falar, Regina. Então, os exilados, né, a raça adâmica só veio porque já estavam um pouquinho amadurecidos que eram da terra, para poder receber essa enxertia. Seria isso? Os da terra já estavam patinando também nas complicações. E então esses elementos vieram para trazer avanços intelectuais para os que já estavam aqui. E eles lá no mundo de origem deles, eles não queriam formar a oliveira, queriam continuar na produção antiga. Por isso que foram retirados e foram enxertados aqui no zambujeiro natural, na interessante imagem de Paulo em Romanos, que nós vamos estudar também no momento oportuno. O zambujeiro é a oliveira brava. É a oliveira nativa, configurando a configuração inicial, que vamos estudar um pouco mais à frente, tá certo? Quando nós entrarmos nas questões do jardim, propriamente dito. E veio Deus que tudo quanto tinha feito e era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. Nós já falamos sobre esse dia sexto. Acho que nós não precisamos nem de voltar. Ficou claro aí o dia sexto? Então, em termos de ciclo centenário de plano interior de desenvolvimento, o dia sexto é o dia em que nós estamos prontos para operar segundo a diretriz divina e desenvolver o descanso. Permanecendo na posição antiga, então define-se que nós não avançamos para o sétimo, e é quando então ocorre aí nós estamos no sexto, iniciando o sétimo dia da semana adâmica, que se iniciou 4.000 a.C. O último dia estamos vivendo agora. Então, se nós não conseguirmos elaborar o descanso, significa que vamos manter uma rotina complexa e vamos então ser cortados aqui. Os ramos serão cortados aqui e vão ser enxertados no zambujeiro natural de alguns mundos. Aí que estão capacitados já a receber o contingente. E aqui da Terra parece que o contingente a ser transmigrado será um contingente na casa dos bilhões. 1/3, segundo os profetas. Então você não pega bilhões de espíritos e leva para apenas um orbe só. Você vai distribuir em alguns mundos, não apenas em um. De acordo? Por causa
contingente habitacional, o contingente humano, que não tem condição de comportar bilhões de espíritos para iniciar uma reencarnação. Os intervalos seriam muito longos. Então, há uma graduação aí, uma distribuição, a lógica nos diz isso, por alguns mundos. Para alguns mundos. E ninguém diga que... hoje nós já não temos nem mais o direito à dúvida ou à descrença quanto à existência de outros mundos. Porque nós estamos vendo aí a descoberta de mundos em profusão na nossa galáxia, e até em outras galáxias já. E só na nossa galáxia aqui nós podemos tranquilo. Os astrônomos dizem, por exemplo, que praticamente toda estrela, cada uma delas tem planetas, no mínimo um. Se nós temos 400 bilhões de estrelas na galáxia, que é o cálculo mais apurado, segundo os astrônomos, podemos tranquilamente fazer uma conta assim, 400 bilhões vezes 5 planetas para cada estrela. Tranquilamente, sem medo de errar. Porque aqui no Sistema Solar nós temos 8 planetas propriamente ditos, centenas de planetas anões, o cinturão de Kuiper, para lá de 250 luas ou satélites, que também são pequenos mundos. Então, quando nós colocamos uma cifra de 5 planetas para cada estrela, é uma cifra bem segura e modesta. Tá mais de 4 trilhões de planetas, né? É. De acordo, amigos? Estão aí sendo descobertos. E tem um novo telescópio aí sendo finalizado, vai entrar em órbita que é mais potente que o Hubble. Nós, então, vamos começar a ver, por exemplo, atmosfera, captar sinais de vida biológica, por exemplo, e outras coisas, quem sabe? Quem sabe o que poderá ser vislumbrado? Não é? Satélites, né? Satélites artificiais. Não, já tem sido detectadas já, uma ou outra lua, já tem sido. Então, mas eu dizendo satélites artificiais nesses planetas. Vai acabar dando para ver. Eu não vou dizer artificial, não, porque eles são muito pequenos. São muito pequenos, mas o satélite natural, sem dúvida, as luas já vão começar a ser vistas. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Os satélites naturais não, porque artificiais são muito pequenos. Realmente. Não dá para ver. Não dá para ver ainda. São muito pequenininhos. Se você tem dificuldade com o Hubble, por exemplo, o Hubble não consegue vislumbrar os satélites naturais. Muito menos os artificiais, que são ciscos em volta dos orbes, dos planetas. E esse que está sendo finalizado, eu creio que também não vai conseguir ver essas minúcias, não. A lógica diz que não, porque são pontos minúsculos em volta dos planetas. A não ser estações espaciais, igual a Terra tem uma, né? Uma estação, aí sim, estação espacial de grande configuração poderá ser detectada. Poderá ser detectada. De um tamanho razoável, tá? Porque se nós comparamos, por exemplo, a Lua, comparada com o satélite, uma estação orbital, a Lua é muito maior, certo? Certamente.
Então, no mundo distante, a proporção será a mesma. É. A não ser que Agora, haja uma estação assim, colossal, agora gigantesca. esse conhecimento que vai ser adquirido com esse novo satélite vai causar uma curiosidade maior ainda, né? Porque não É, vai se conseguir comunicar com esses planetas, mas vai saber que eles existem. E ver pode que tem ser, condições de ter vida, né? E não tem pode, como conversar com eles. podem ser detectados traços na atmosfera, por exemplo, de industrialização, componentes, porque pela análise espectroscópica da luz, eles conseguem detectar os elementos químicos presentes na atmosfera. Então, um telescópio de grande alcance pode definir com mais clareza elementos químicos resultantes de atividade industrial, por exemplo. Mas isso tudo é especulação. Especulação, tá? Então, versículo 2:1, para nós finalizarmos o estudo. Capítulo 2, versículo 1. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Assim os céus são os valores do campo mental, ou seja, tudo pronto, tudo preparado para a iluminação interior. Tudo já identificado por nós. Plenas condições, então, de nós, nesse momento em que nós estamos aqui, no sexto dia de uma laçada maior da evolução, de finalização do processo de iluminação. Finalização, porque nós aspiramos a adentrar no plano da regeneração. O plano da regeneração é para a finalização, não é para o início. O mundo da regeneração é o plano onde a alma penitente encontra a calma e o repouso e termina e acaba de se depurar. Então, não é para início de depuração. Certo? Para finalização. Assim os céus e a terra e todo o resto foram acabados. Todos os componentes interiores, a terra pronta, a terra em condições de abrigar a semente de cunho elevado, o exército como sendo as ferramentas, os equipamentos, as condições, os valores interiores capazes, hábeis para as escolhas e o processo definitivo de transformação moral, que é o patamar que nós agora estamos buscando concretizar, meus amigos. Certo? Que Jesus nos ilumine.